O Fabi está dando para ouvir bem? Sim, podemos começar. Tá, ok, obrigado. Boa noite a todos. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos do corpo físico e assim, calma e lentamente, nós vamos abrindo os olhos da alma, tentando colocar em nossa tela mental a figura de Jesus, nosso irmão, nosso amigo das horas certas e incertas, nosso mestre, ele que é o médico das nossas almas, o maior psicoterapeuta que a Terra conheceu em todos os tempos. E assim, amparados e protegidos pelo magnetismo do Cristo, magnetismo trazido pelos seus mensageiros, nós vamos até Deus, nosso Pai, e dizemos: Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Senhor, um punhado de criaturas que cremos em vós. E rogamos da vossa bondade, da vossa misericórdia, a proteção e o amparo espirituais necessários para que possamos ser bem-sucedidos na nossa reunião desta noite. E assim, Pai, agradecidos por tudo que sempre recebemos das tuas mãos, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja, graças a vós, Senhor, graças a Jesus e graças aos amigos espirituais que nos assistem. Bom, gente, o tema que nós vamos abordar, eu me inspirei no capítulo 5º, A Felicidade Não É Deste Mundo. E o título que eu pedi a Fabi para colocar é A Felicidade e a Árvore Venenosa São Deste Mundo? Bom, esse tema ele foi abordado por um senhor francês, um cardeal, chamado François-Nicolas Madeleine. E é o cardeal Morlot. E é interessante, para uma simples curiosidade, que este cardeal morreu no dia 29 de dezembro do ano de 1862. E essa mensagem que ele trouxe, a felicidade não é deste mundo, ele a trouxe no ano de 1863. Quer dizer, menos de um ano após a sua passagem para o outro lado da vida. Então, deve ser um espírito de muita evolução, ou então tem algum erro aí na contribuição aí que ele deu para o Evangelho de Kardec, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele aborda esse tema falando que muitas pessoas se queixam que não são felizes, que Deus se esqueceu deles. E isso se passa com ricos e com pobres. Então, ele argumenta que os trabalhadores, que é a classe mais pobre, né, como ele classifica, não devem ter inveja dos ricos, porque tanto rico como pobre, todos sofrem, ninguém é completamente feliz nesta vida. E ele diz mais ainda, que se um homem sábio é uma raridade nesta vida, um homem plenamente feliz é uma raridade maior ainda. E ele vai e coloca o planeta Terra numa posição bem abaixo, né? Ele fala que é um planeta de provas e expiações, como nós sabemos, e por isso mesmo que a felicidade aqui é uma utopia. E poucas pessoas podem desfrutar da felicidade. Mas, no fim, ele dá uma amenizada e ele fala que a Terra já foi muito pior. Se nós considerarmos que ele fez essa exposição em 1863, se nós retardarmos aí, regredirmos 1000 anos, para o ano de 800, mais ou menos, depois de Cristo, as coisas eram muito piores. Então, houve uma grande evolução. Então, ele prevê que, alguns séculos para frente, a Terra vai ser muito melhor e nós vamos poder encontrar felicidade. Só que nós estamos ainda passando por esta transição, não é? Isso vai ser para os nossos netos, bisnetos, talvez. Mas o conceito de felicidade, eu entendo que ele é bastante relativo, porque ele depende
dos princípios morais que caracterizam cada personalidade, dos valores que cada um adotou para a sua existência. Assim, exemplificando, há pessoas que a felicidade para eles é acumular riquezas, dinheiro, posses, apartamentos, propriedades e assim por diante. E quanto mais acumulam, mais querem acumular. Mas isso nós sabemos que é uma coisa passageira. Essa criatura vai morrer e vai deixar tudo aqui. E se for casado, casado nos tempos antigos usava aliança, né? Nem a aliança do casamento ele vai levar, porque a viúva vai tirar a aliança do defunto logo depois da morte, né? Agora, há outras pessoas que a felicidade para eles é o poder. Eles querem ter uma posição de comando, de mando sobre as pessoas. Eles querem comandar grupos, pessoas, e quanto mais poder eles têm, mais poder eles querem obter. Também isso é uma ilusão, porque vai haver um momento em que eles vão perder esse poder, ou terão, no mínimo, que transmitir para outro esse poder, e aí vão cair no ostracismo e vão acabar em depressão, e muitos deles acabam se suicidando. Outros, enfim, buscam a felicidade na fama, querem estar com seus nomes na mídia, nas manchetes, nas revistas, nos jornais, na TV. E agora tem a coisa dos seguidores, né? 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 100 milhões de seguidores. Então, eles querem ter a fama, mas nós sabemos também que isso é uma ilusão, porque isso é uma coisa passageira e a pessoa acaba no ostracismo, no esquecimento, como muitos que nós conhecemos, artistas famosos, jogadores, políticos, etc., etc., acabaram caindo no esquecimento, e também isso é uma ilusão. Mas há aqueles mais modestos, né? Pais e mães, que para eles a felicidade é a felicidade dos filhos, querem ver os filhos progredindo, os filhos felizes, principalmente preocupados com o progresso nas suas profissões. Então, é até interessante nós observarmos, quando duas pessoas se encontram, pessoas amigas, que há muitos e muitos anos não se veem, foram colegas do colégio, né, no tempo da juventude, da adolescência, e agora já são pais, avós até, e as pessoas se encontram, né? E aí, puxa, que beleza, que depois do abraço, da confraternização, nossa, como você está bem, você não, o tempo não passou para você estar de cabelo branco, enrugado, tudo mais, aquela hipocrisia, né? Os elogios falsos. E um fala do outro, elogia o outro, e depois chega nos filhos. E aí, o primeiro fala, meu filho é uma beleza, é um executivo de uma multinacional. A minha filha é uma pianista exímia, já fez concertos em vários teatros da Europa. A outra filha trabalha é professora de inglês, francês, todas as línguas, está muito bem na carreira, trabalha nas melhores faculdades do país, né? E aí o outro fala a mesma coisa. Mas, fazendo um pequeno parênteses, eu conheço uma mãe que ela, quando é perguntada sobre os seus filhos, e ela tem 3, ela fala assim, meus filhos são maravilhosos, são pessoas honestas, são pessoas dignas, foram criadas dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, são pessoas que amam o próximo, procuram fazer o bem. Então, este é um parênteses que eu faço, aproveitando que as pessoas têm uma preocupação muito grande com as coisas materiais, com os títulos, e se esquecem do mais importante, que é a bondade, o amor ao próximo, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Mas o que eu preparei para vocês hoje sobre esse tema felicidade é uma abordagem que eu li num livro que eu acho que todos conhecem, o autor, Wilson Frongilli. Eu peço perdão a vocês porque eu não tive o cuidado quando eu anotei, já faz muito tempo, eu anotei esse texto, é um texto em 2 partes, eu não tive o cuidado de anotar o nome do livro, mas, se eu não me engano, o livro é O Abridor de Latas. E ele fala que os espíritos elevados nos ensinam
que a única e verdadeira felicidade só pode ser alcançada quando nós passarmos a desejar e nos alegrarmos com a felicidade do próximo. Porque se nós exultarmos, se nós vibrarmos apenas com aquilo de bom que nos acontece, isso é muito pouco, quando comparado com a alegria que nós podemos sentir quando nós vemos ou quando nós fazemos alguém feliz. Porque a alegria que nós sentimos com aquilo que nos ocorre é muito limitada. E por quê? Porque nós somos uma única pessoa. E tudo de bom que nos acontece, acontece para uma única pessoa. Enquanto que a felicidade que nós sentimos com a felicidade alheia é uma somatória infinita, porque infinito é o número dos nossos irmãos, filhos de Deus. Agora vejam só, eu acho que na cabeça da maioria dos nossos irmãos e irmãs que estão nessa reunião, deve estar passando assim: se a felicidade é uma utopia aqui na Terra, esse texto também do nosso irmão Wilson é outra utopia, porque uma grande parte das pessoas, o que sentem com a felicidade alheia é inveja. Fulano comprou um carro novo. Importado, carro blindado ainda, o vizinho lá da frente. Deve ser dinheiro de corrupção, deve ter maracutaia nesse negócio aí. Mas via a prima fulana, ela comprou um palacete no Jardim América. Mas também o marido dela é um trambiqueiro de primeira. Quer dizer, muito poucas pessoas se sentem felizes com a felicidade alheia. Nós podemos citar, talvez, Jesus Cristo, podemos citar Francisco de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, e podemos citar também a Madre Teresa de Calcutá. E lembrando da Madre Teresa, há um caso que a minha esposa, acho que todos conhecem, a Leila, né? Ela conta numa das suas palestras que a Madre Teresa estava num hospital na cidade de Bombaim, se não me engano, num hospital de leprosos. Estava num andar onde eram os casos mais graves. E aqueles doentes lá com lepra estavam com as feridas expostas num grau muito avançado. Então, eles estavam com um odor, um cheiro insuportável. Mas ela estava ali fazendo o quê? Consolando aqueles doentes e limpando as feridas daquelas pessoas. Como se ela estivesse ali no meio de amigos amorosos. E limpava com o maior carinho e cuidava de todos eles. Quando, de repente, chegou um repórter americano com um lenço no nariz para tampar, para não sentir o odor, o cheiro lá que estava insuportável de aguentar, e disse a Madre Teresa: Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. No que ela respondeu: eu também não. Eu faço isso por amor. Então, vejam, este eu acho que é um objetivo que deve passar para todas as pessoas que pretendem seguir os ensinamentos do Cristo, né? Sentir-se feliz com a felicidade alheia. Mas na segunda parte do texto, ele faz uma análise de duas palavras que parecem sinônimas, mas que têm um significado diverso. A palavra felicidade e a palavra contentamento. Então, ele exemplifica assim: se eu comprar um doce para uma criança, essa criança vai se sentir, vai ficar muito contente. Mas esse contentamento, ele vai durar o tempo que essa criança vai demorar para comer esse doce. E só vai voltar a ficar contente quando eu comprar outro doce para ela. Agora, se eu comprar um brinquedo para essa criança, ela vai ficar muito contente. E nós sabemos, uma criança, quando ganha um brinquedo novo, o que ela faz? Ela larga todos os outros brinquedos
e só brinca com aquele brinquedo novo. E brinca, brinca, brinca até a exaustão ou até quebrar o brinquedo, que acontecer primeiro. E para ela ficar contente outra vez, só ganhando outro brinquedo novo. Não é mais ou menos assim que acontece? Agora, vocês imaginem esta criança chegando em casa na volta da escola, no final da tarde. Primeira coisa que ela vai fazer, vai até a geladeira para pegar alguma guloseima, né? Depois ela liga a TV para assistir uma série, ou então ela vai fazer o dever de casa para tirar da frente, ficar livre da lição de casa, e assim no dia seguinte, na manhã, poder brincar com os amiguinhos lá da vizinhança. Mas no começo da noite, chegam do trabalho a mãe e o pai. E a primeira coisa que esta mãe e este pai fazem é abraçar esta criança. Mas é um abraço tão amoroso, tão forte, que os três são tomados de uma emoção muito grande, porque ali são três seres que se amam profundamente e confiam, cada um deles confia nos outros. E daí, depois desta demonstração de carinho, de amor entre eles, os pais sentam com a criança e perguntam: filha ou filho, como é que você foi na escola hoje? O que é que você aprendeu? O que mais daquilo que você aprendeu, o que mais te chamou a atenção, o que mais que você se interessou? Como é que foi o seu relacionamento com os colegas, com os professores? Há alguma coisa que você gostaria de nos contar? Há alguma coisa que nós podemos fazer por você, que você esteja precisando? Imaginem vocês como é que essa criança vai se sentir depois deste banho de atenção, de cuidado, de carinho, de amor que ela recebeu desta mãe e deste pai. Ela vai se sentir extremamente feliz. E é uma felicidade que é eterna, ela vai transpor os limites desta encarnação. Porque o que esses pais fizeram neste dia, eles fazem com frequência, quase todos os dias. Então, essa criança se sente acolhida. Aquele pai, aquela mãe são o seu porto seguro, são pessoas que ela pode reportar os seus medos, as suas inseguranças, as suas preocupações. E, como eu disse, este sentimento de felicidade, de alegria que essa criança passa, vai ultrapassar os limites desta vida. Fazendo novamente um parênteses aqui, aquela mesma mãe que eu citei a vocês no começo, que fala e se orgulha dos filhos porque são pessoas honestas, são pessoas dignas, são pessoas amorosas. Esta mãe perdeu a sua própria mãe há 32 anos. E ela perdeu o pai há 24 anos. Mas vocês acreditam que depois disso, todos os dias, ela fala nessa mãe e nesse pai? E uma outra coisa que eu nunca vi em família nenhuma. Esta mãe, que hoje já é avó de 2 netas, 3 filhos, ela nunca brigou com essa mãe, com seu pai, com a sua mãe, nunca discutiu, nunca levantou a voz com a sua mãe e com seu pai. E eu tenho na minha própria família, primos e tal, exemplos bem ao contrário, de discussões, inclusive eu mesmo com meus pais. Então, vocês imaginem, quando esta mulher regressar para a espiritualidade, como vai ser esse reencontro com esta mãe, com este pai, porque ela conviveu com eles num ambiente de amor, de fraternidade, de carinho tão intenso, que quando ela chegar, esse carinho, este amor, continua entre os espíritos, mesmo eles sendo desencarnados e ela encarnada. Depois, quando ela regressar à espiritualidade, vai ser uma festa na espiritualidade, porque esse amor que foi cultivado na infância, na adolescência e juventude dela vai alcançar
esses limites depois da vida material. Mas voltando para o nosso tema, como é que nós podemos fazer a comparação entre o contentamento e a felicidade? Vocês observaram que o contentamento é passageiro, é temporário. Ele dura o tempo que demora para comer um doce, ou um pouco mais para quebrar um brinquedo, ou para se cansar de um brinquedo. Enquanto que a felicidade pode ser permanente, pode ser eterna. O contentamento você compra. Felicidade não se compra, se conquista. Agora, a vida não é contra comprar contentamento, mas é contra o exagero equivocado que acaba confundindo contentamento com felicidade. Há pessoas que passam a vida inteira comprando contentamento e sempre querendo mais, não desconfiando, e acabam querendo comprar contentamentos para os seus familiares, sem desconfiar que o que eles querem é a felicidade. E há aqueles que não podem comprar o contentamento, ou os contentamentos, sem saber que o que eles precisam conquistar é a felicidade. Eles sofrem e fazem os seus sofrerem. Felicidade, o segredo da felicidade, segredo revelado por Jesus Cristo, só pode estar no amor ao próximo. Alegria de levar alegria ao seu semelhante. Felicidade é servir. Então, este é o texto do nosso irmão Wilson Frungini. E fica aí para nós pensarmos um pouco, não é, a respeito desse tema. Mas quando nós nos colocamos a caminho para amar o próximo, para despertar para as realidades da vida espiritual, para nos libertar das amarras do materialismo, do apego às coisas materiais, inevitavelmente nós nos deparamos com as dificuldades que a vida nos apresenta quase todos os dias. E para nós lidarmos com essas dificuldades, nós esbarramos invariavelmente nas nossas limitações. Somos criaturas imperfeitas. E essas limitações nos impedem de lidar de forma adequada, racional e sensata com as dificuldades da vida. Mas para nós maturarmos sobre esse tema das dificuldades, eu trouxe aqui uma história tradicional que eu acho que muitos conhecem, que eu tirei de um livro chamado A Caminho com o Coração, cujo autor é um escritor americano chamado Jack Cornfield. E a história é a história da árvore venenosa. Então, é o seguinte: ao descobrir uma árvore venenosa, muitas pessoas veem apenas o seu perigo. Sua reação imediata é dizer: vamos derrubá-la antes que nós nos machuquemos. Vamos derrubá-la antes que alguém coma do seu fruto venenoso. Isso, minha gente, se parece à nossa reação inicial às dificuldades que a vida nos apresenta quando nós nos encontramos com a arrogância, com a agressão, com a ganância ou com o medo. Quando nós nos defrontamos com a tensão extrema, com os conflitos, com as perdas, com a depressão e a tristeza, em nós próprios ou nas pessoas que nos cercam. A nossa reação é dizer: esses venenos nos afligem, vamos arrancá-los, vamos nos livrar deles, vamos derrubá-los. Outras pessoas que já se aprofundaram no caminho da espiritualidade também descobrem a árvore venenosa, mas não a veem com aversão. São pessoas que já perceberam
que a abertura para a vida exige uma profunda e sincera compaixão por tudo que está à nossa volta. Conhecer a árvore venenosa, de alguma forma, faz parte de nós. E elas dizem: vamos ter compaixão também pela árvore, não vamos derrubá-la. E assim, por bondade, elas fazem construir uma cerca em redor da árvore, para que ninguém coma do seu fruto venenoso, mas, ao mesmo tempo, para que ela possa ter a sua própria vida. Então, essa segunda abordagem mostra a profunda transição na relação do julgamento e do medo para a compaixão. Mas uma terceira pessoa também descobre a nossa árvore venenosa. E essa pessoa que já se aprofundou ainda mais no caminho da espiritualidade é uma pessoa que tem muita visão. Ela olha para a árvore e diz: ah, uma árvore venenosa, perfeito, era exatamente o que eu estava procurando. Ela colhe um fruto da árvore, extrai o seu veneno, estuda as suas propriedades, mistura-o com outras substâncias e produz um remédio maravilhoso para transformar os males deste mundo e curar os doentes. É assim que, por intermédio do respeito e da compaixão, esta pessoa encara as dificuldades da vida de uma forma oposta às demais. E ela enxerga valor nas circunstâncias mais difíceis. Em todos os aspectos da vida, a chance de transformarmos em ouro reluzente a poeira suja que nós encontramos pelo chão estará sempre em nossos corações. Tudo o que Deus espera de nós é uma atenção e um pouquinho de disposição para nós aprendermos com as dificuldades da vida. Se em vez de nós as derrubarmos, se nós as olharmos com os olhos da sabedoria, as dificuldades poderão se transformar em nossas oportunidades de ouro. Assim, quando o nosso corpo está doente, em vez de lutarmos desesperadamente contra a doença, nós podemos ouvir as informações que ele tem a nos dar e usá-las para curá-lo. Quando nossos filhos choram ou se queixam, em vez de afastá-los, nós podemos atender às suas necessidades mais profundas. Quando nós temos dificuldades para lidar com alguns aspectos da pessoa amada, nós podemos perguntar a nós mesmos como nós tratamos desses aspectos em nós. Assim, geralmente, as dificuldades da vida e as fraquezas nos levam às lições que nós devemos aprender. Era isso, minhas irmãs, meus irmãos, que nós tínhamos para trazer nesta noite. E eu espero, como fala a Joara, não é? Que cada um possa meditar um pouquinho antes de dormir sobre esses temas. Sentir felicidade com a felicidade alheia, enaltecer o caráter e a nobreza de espírito nos nossos filhos, sem se preocupar com as coisas materiais, e ver em que estágio nós estamos com respeito ao trato das dificuldades do dia a dia. Se nós lidamos com elas com imediatismo, desespero do imediatismo, se nós lidamos com compaixão, ou se nós aproveitamos as dificuldades para fazer um remédio maravilhoso para transformar os males deste mundo. Eu peço a todos novamente para fecharmos os nossos olhos materiais
E assim, com muita tranquilidade, todos juntos, rememoremos uma cena ocorrida na Judéia há quase 2000 anos. Herodes manda prender Pedro, o apóstolo. Os inimigos do cristianismo nascente não entendiam a profundidade das verdades reveladas e não conheciam o poder da oração. Os cristãos que precisavam reunir-se em catacumbas, escondidos para orar, assim o fizeram, pedindo a Deus, mesmo à distância, que protegesse Pedro na prisão, imbuídos de muita fé. Pedro, acorrentado numa cela, sob a vigilância dos soldados, viu uma luz intensa iluminar toda a prisão. Era um anjo do Senhor com sua luz que o ajudava, fazendo cair as grossas correntes que prendiam suas mãos. Com a mesma fé dos primeiros cristãos, vamos pedir aos nossos protetores que nos libertem das correntes que nos prendem pelo medo, pela angústia, pela dor, especialmente nesses dias difíceis que atravessamos. Temos a certeza da ajuda para a nossa libertação. Estes amigos invisíveis, com sua luz, inundam o ambiente do lar de cada um de nós, tornando-o limpo e higienizado, eliminando formas, pensamentos e tudo o que for negativo, dissolvendo pelo contato com essa luz. O ar fica mais agradável e nós aproveitamos para respirar adequadamente. Sentimos a união com todos os nossos irmãos desta reunião, a exemplo dos primeiros cristãos. E pedimos neste instante aos benfeitores do espaço um passe restaurador para nosso organismo, para afastar nossos medos, inseguranças e para trazer-nos a paz tão necessária para podermos viver com coragem e adquirirmos forças para vencer as nossas dificuldades. E da mesma maneira, nós pedimos por todas as criaturas cujos nomes foram escritos neste chat desta reunião, independente do seu merecimento, porque todos são filhos de Deus, criaturas imperfeitas que somos e precisamos da ajuda do Pai Celestial. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, relembrando os últimos momentos da passagem de Jesus pelo nosso planeta, sabedor do sofrimento que o aguardava, o Cristo, naquela madrugada, foi buscar o auxílio do nosso Pai Criador. E ele nos trouxe uma poesia que nós declamamos todos os dias. E ele disse desta forma: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo livra-nos de todos os males, pois que teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus.